confiando em carros, confiando em cavalos, muitos estão confiando em tantas coisas. Aleluia. A palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome santo do Senhor Jesus. Porque se Ele não escolhesse as coisas loucas deste mundo e as desprezíveis, nós não estaríamos aqui. Porque nenhum de nós somos merecedores desta glória, deste poder, desta unção. Eu aprendi com o Senhor, aleluia, que eu não sou merecedora de nada, que nós não somos merecedores de nada, que tudo vem dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. Sem Ele nada podemos fazer. Ai daquele que se estriba nos seus próprios pensamentos, porque nada pode ser feito se não for pela ordem dEle, pela mão dEle, pela presença dEle na nossa vida. Porque nós não somos nada, nós somos pó e cinza. A Bíblia nos diz: nosso corpo é pó e ao pó voltará, e nosso espírito voltará para Deus. Aleluia. Então todo aquele que pensa que é, não é, e aquele que pensa que não é, é. E muitas vezes tem tantas pessoas perdidas aí no mundo, me chama atenção, aleluia, escolhidos de Deus, e muitas vezes não sabem. Teve um rapaz aqui que eu preguei para ele outro dia. Quando ele entrou na igreja, eu vi um anjo entrando com ele, e eu senti o anjo do Senhor. E ele era um rapaz que estava na rua, desviado da casa do Senhor. Mas eu disse: Senhor tem te guardado até aqui, o Senhor tem te protegido, porque Ele quer que tu volte para a casa dele, porque o Senhor é misericordioso. A misericórdia dele é infinita. Aleluias. E Ele vai agindo com a sua misericórdia. Mas Ele quer que o homem se arrependa, que o homem volte à prática das suas primeiras obras, que o homem veja onde ele errou e volte ao primeiro amor. Então o Senhor, aleluia, escolheu as coisas fracas, as coisas vis deste mundo, para confundir as sábias. Muitas vezes uns estão perdidos, achando que não são nada, e são escolhidos de Deus. O Senhor está ali protegendo, guardando, livrando de todo mal. E aquele rapaz me disse: teve os cachorros pitbull que atacaram ele, e a fúria deles era tão grande, mas quando ele chegou perto dele, eles pararam. Por quê? Porque o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. A Bíblia nos diz, aleluia, não atingirá perigo algum, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Já pensou? O Senhor, Ele ordena anjos ao nosso favor, Ele ordena anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos guiar. Aleluia. E então muitos, aleluia, se acham no direito de dizer: ai, fulano não é escolhido de Deus, fulano está lá jogado nas drogas, no mundo, na perdição. Mas aquela pessoa às vezes não tem força para voltar para Jesus, não tem força. E as pessoas, em vez de ajudar a estender a mão, como fez aquele samaritano, eles acabam empurrando mais para o buraco. Eles acabam dizendo: não, aqui não é o teu lugar, não tem lugar para ti aqui. Mas eu me lembro daquela palavra, aleluia, do filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, ele pediu: pai, me dá aí a tua herança, porque ele queria curtir o mundo lá fora, ele queria fazer muitas coisas, mas ele se arrependeu. Chegou o momento, porque a Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala, aleluia. Ao tempo de rir, ao tempo de chorar, ao tempo de sair, ao tempo de ficar, ao tempo de voltar para a casa do Pai. Aleluia. Oh, e se você que está achando nesse momento, se sentindo desprezado, se sentindo: oh, eu não tenho nada, eu não sou escolhido por Deus. Eu vejo pessoas aqui pensando: acho que meu lugar não é na casa de Deus. Acho que meu lugar não é na presença de Deus. Eu posso ver pessoas neste momento, mas o Senhor te diz: o teu lugar é do lado do Senhor, é na casa do Senhor, é aos pés do Senhor, porque
Ele te escolheu, é por isso que Ele tem te livrado. É por isso, aleluia, que você não pereceu ainda. Porque quantas vezes o inimigo pediu a tua alma? Quantas vezes o inimigo pediu a tua alma, como ele fez com Jó? Aleluia, posso tocar na carne. Talvez o inimigo esteja tocando na tua carne. Talvez você esteja sido afligido de enfermidades nesse momento. As enfermidades desse século, a depressão, a ansiedade, ou uma enfermidade na carne, eu não sei. Mas se você está afligido neste momento, aleluia, o Senhor te diz: eu ainda tenho te guardado, eu ainda tenho te sustentado. O meu anjo ainda acampa-se ao teu redor, te guardando, te livrando. Aleluia, porque as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos. Eu já teria sido consumida. Aleluia, mas um dia Deus olhou e Ele fez isso, aleluia, com aquele filho. Aleluia, porque o filho, quem é filho é herdeiro. Aleluia, e as promessas do Senhor nunca voltam vazias. Se o Senhor te escolheu, Ele te fez uma promessa um dia. Ele te fez uma promessa. Essa promessa ainda está de pé. O Senhor te diz: aleluia, aquele filho pródigo, ele foi para o mundo. E depois, sem Deus, nada podeis fazer. Ele foi para o mundo. E lá ele gastou tudo que tinha. Tudo que tinha. Ele gastou nas noitadas. Quantas pessoas têm fazendo isso? Ele gastou com carros do ano, ele gastou com luxo. E sem Deus, uma hora tudo acabou, né? Tudo acabou. Mas um dia ele lembrou, aleluia, ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha na casa do Pai. Ele lembrou, aleluia. E ele começou a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz da minha vida? Se na casa do Pai eu tinha tudo, eu reclamava tanto da minha vida. Eu reclamava que eu não tinha isso, que eu não tinha aquilo, mas quando eu fui para o mundo, as coisas ficaram pior. A Bíblia diz que é melhor um bocado santo do que uma mesa cheia de hortaliça, onde não há paz, onde não há amor. A paz é a melhor coisa que nós podemos ter, é o melhor presente que você pode ter. É o melhor presente que nós temos, que Deus nos deu. Ele diz: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não as dou como o mundo a dá. Aleluia. E aquela paz, aleluia, aquele homem lá no mundo, ele não tinha. Aquele filho pródigo, ele não tinha aquela paz. E mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo muitas coisas, podendo comprar tudo que ele queria, faltava algo. Faltava algo. E aquela paz, aleluia, que faltava. Continuava aquela angústia no seu coração. Algo faltava. E ele lembrou. E ele voltou lá na casa, onde ele tinha saído. Ele voltou lá no primeiro amor. Aleluia. E quando ele foi, ele olhou, né, os seus empregados com toda alegria trabalhando. Ele olhou, aleluia, a casa do Pai, feliz. E ele disse: meu Deus, como eu queria. Ele disse para aquele pai: ô Pai, faz-me como um desses teus jornaleiros. Faz-me, Senhor. E ele olhou, aleluia, para aquelas bolotas, aquelas comidas dos porcos. E ele disse, ele ficou com fome, ele sentiu o desejo de comer. Porque quando acabou tudo, ele já não tinha mais nada nem para comer. E ele sentiu o desejo de comer aquelas bolotas dos porcos. Ele disse: Pai, faz-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia. Aleluia, quantas vezes, aleluia.
nós estamos na presença de Deus, quando eu vim para a presença de Deus, eu disse: Senhor, faz-me como um dos teus jornaleiros. Porque quando nós estávamos no mundo, eu dizia: eu não quero nada mais da igreja, eu não quero voltar, eu estou muito bem. Mas aquele vazio, aleluia, que mata, aquele vazio, a falta de Deus, a falta que só Ele pode preencher, a falta que Ele faz dentro do nosso coração, é como aquele filho pródigo. E ele voltou. E o pai dele não criticou ele, o pai dele não escorraçou ele, o pai dele não disse assim: sai daqui, tu tá todo sujo. Como muitos fazem, né? Não deixam nem entrar dentro da igreja, já barram na porta da igreja muitas vezes. Tem muitas igrejas que fazem isso, né? Ah, se não tá de terno e gravata, não entra. Aquele jovem, o pai dele, a Bíblia nos diz que pegou ele, colocou roupas novas, colocou um anel no dedo dele, aleluias, um anel que significa aliança nova com ele, fez uma nova aliança com ele, e deu uma festa para ele, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há uma grande festa no céu. E o que você está fazendo aí fora, o que você está fazendo aí perdido ainda? Porque você não vem para essa mesa, para esse banquete, para essa festa? Porque você não volta? Olha, aleluia, o que o Pai tem para te oferecer. Olha a mesa preparada que Ele tem para você. Eu disse assim: mas isso é tanto tempo. Aleluia, mas as coisas do mundo, os prazeres do mundo não preenchem essa alegria de Deus, não preenche a alegria do Senhor na nossa vida. Eu não troco nada que eu tenho agora para as coisas que eu tinha antes. Eu não troco nada pelas coisas do mundo. Muitas bandejas vêm, muitas propostas vêm, mas eu digo: eu olho para o alvo, de onde me virá o socorro? O Senhor diz: olhamos para o alvo, prossigamos na direção da promessa. Aleluias. Ele te fez uma promessa, então prossiga para o alvo, prossiga, aleluia, continua. E aquele filho, aleluias, foi. O seu irmão ficou com ciúme. Meu pai nunca fez uma festa para mim, né? E agora tá fazendo aí pro meu irmão, que estava lá no mundo, agora voltou. Mas o Senhor, aleluia, Ele vê, Ele fica feliz quando o pecador se arrepende. Tem muitos cristãos que não ficam felizes. Tem muitos que se dizem cristão, né? Porque crente até o diabo treme, estremece na presença de Deus. Deus diz assim: eu quero essa pessoa bem longe de mim, né? Mas o Senhor não, o Senhor abraça. Ele diz: eu te amo, filho. Eu continuo te amando. E eu tô te esperando em uma mesa preparada para você. Oh, eu me emociono, irmãos, porque hoje não tinha nada para falar. E aí eu orei a Deus e disse: Senhor, dá-me uma palavra. Mas o Senhor disse, aleluia, na palavra dele: abre a tua boca, que eu te encherei. Abre a tua boca, que eu serei contigo. E quando nós abrimos a nossa boca, o Espírito Santo fala por nós. Muitos podem não estar entendendo nada, mas o Senhor vai falar aqui no versículo 14, no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não pode compreender, ele vai blasfemar, ele vai rir, ele vai debochar, porque ele parece loucura e não pode entendê-las mesmo, a palavra de Deus diz. Por quê? Elas se discernem espiritualmente. Muitos podem olhar: por que ela está chorando? Né? Está fingindo. Muitos falam tantas coisas, né? Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo que é espiritual. E ele de ninguém é discernido. Muitos olham para ele e não dão nada, pensam: está caído. Mas aí o Espírito Santo de Deus, aleluia, está com ele. E de ninguém ele é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo?
mas nós temos a mente de Cristo. Muitos dizem assim, porque ela está ali em pleno sábado, né? Podia estar passeando no shopping, fazendo tantas coisas. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós queremos viver as coisas de Cristo, porque as coisas de Cristo nos dá prazer, nos traz a salvação, nos traz paz, nos traz amor, nos traz vida. Aleluia. Porque estamos mortos para o pecado, mas vivemos para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E voltando lá no 27 e 28 do primeiro. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É por isso que Ele faz isso. É por isso. Muitos criticando a pessoa que estava ali pedindo na rua. Daqui a pouco aquela pessoa está lá, limpa, na igreja, de terno e gravata. Aquela pessoa que andava outrora se prostituindo, outrora andava nas drogas, aí outrora está lá na palavra de Deus, pregando, louvando. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E para que nenhuma carne se glorie. Para que ninguém possa dizer assim, eu sou santo. Porque eu nasci em berço evangélico, porque eu nunca estive no mundo. Eu nunca me desviei, eu nunca saí da presença, mas já está até desviado só falando nisso. Aleluia, tem muitos que estão desviados dentro da igreja e não sabem. Mas o Senhor, aleluia, é a nossa rocha firme. As coisas dele se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Então vamos estar louvando mais uma vez, glória a Deus. Eu tenho uma promessa. Oh glória, você tem uma promessa. Esse louvor é para você que está afastado da casa do Senhor. Aleluia, o Senhor te diz nessa noite: não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus lhe falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus nunca errou. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Pois quem coloca a mão no arado tá proibido de parar. Eu não parei, porque Ele me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Oh, aleluia. Você tem uma promessa. Ele não mente. Ele vai cumprir. Oh, glória. Creia. Creia. Oh. Não vai cair no mar do esquecimento aquilo que Deus lhe falou. As circunstâncias dizem não, mas o meu Deus nunca errou. Ele não disse que seria fácil, mas mesmo assim eu vou continuar. Pois quem coloca a mão no arado tá proibido de parar. Eu não parei, porque Ele me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa. Oh, vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Pra Ele eu entreguei meu coração. O homem pode fazer muitos planos, mas é de Deus que vem o sim ou não. Sua promessa alcançou minha vida, minha família está em seu altar. Hoje estou debaixo da promessa.
estou proibido de parar. Eu não vou